Fala galera do canal, vamos para mais um vídeo. Dessa vez a repercussão do treino da seleção brasileira e que aparentemente era dúvida de alguns, agora talvez tenha ficado um pouco mais claro de que Endrick, a nossa revelação, não é tão bem recebido, né, no grupo da seleção, né? Tem uma polêmica aí envolvendo Casimiro e Endrick, uma entrada aí criminosa no jogador. E vamos ouvir um pouquinho mais sobre esse ocorrido. Aí, se você gosta desse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like. E vamos pro conteúdo, lembrando que esse vídeo vai ter alguns links para produtos exclusivos do Palmeiras. Se você tiver interesse em comprar, acessa lá e fica à vontade. Vamos pro conteúdo. Ontem a gente teve o tal treino aberto à comunidade que a FIFA faz para poder juntar a comunidade, onde a seleção vai ficar hospedada. No caso lá, pelo que a Monique, o Vitor Sérgio e a Carol falaram pra gente, era até necessário, né? Porque as pessoas estavam lá meio sem entender. É uma área residencial lá no entorno do CT do Red Bulls. E as pessoas estavam sem entender o que estava acontecendo, essa movimentação de jornalistas e tal. Então, faz um treino aberto para a comunidade poder participar, entender, os torcedores, moradores. E ontem foi esse treino da Seleção Brasileira de Futebol. E aí, Piero Fiorelli, eu tô vendo o treino na grande cobertura que nós fizemos ontem, mostrando o treino da seleção, coletivas e tal. E aí eu vejo o Casemiro levantando menino Endrick. Separado aqui, olha lá. Cara, mostra essa E imagem aí? pra gente. E aí? Ô, velho, sério mesmo? Olha lá, ó. Que isso, jovem? O que tá acontecendo, cara? Primeiro aquela declaração lá naquela entrevista. E aí uma pegada dessa no primeiro treino, velho. Primeiro treino, assim, pra valer, porque teve um treino no dia que a seleção chegou lá e tal, e não sei o quê. Que isso, velho? Que isso? É aquela coisa, né? O futebol desde que sempre foi assim, né? O mais experiente dá uma chegada no garotão, que tá começando agora. Só que o futebol de hoje, ele é complicado, as coisas repercutem, né? Então as redes sociais bombaram ontem com esse lance, né? É, Já assim, tinha a eu história acho que Casemiro tem. e Endrick, o debate envolvendo os dois. Eu acho que tem uma diferença entre treinar sério, treinar duro e isso aí, cara. Isso aí, às vezes. Ele foi pra matar o lance, né? Ele não foi pra quebrar, né? Ele foi pra matar o lance. Sim, mas aí ele chega muito atrasado. É uma preocupação, então, em dobro, né? Porque num lance desse, numa dessas, ele é expulso numa Copa do Mundo. É, o pessoal compara muito com o lance do Modric, né? Que ele não faz a Pois falta do é. Modric. Mas Contra ele o não faz a contra falta porque ele tava pendurado, ele ia ficar fora da semi ali, né? então, mas Era melhor ficar fora contra da o semi. Modric ele foi um gatinho. Aí contra o Endrick no treino ele é um leão. É o Ricardinho Martins da seleção? É. Pô, gostei não, gostei não. E ontem também teve a entrevista do Marquinhos. Você viu a entrevista do É Marquinhos? muito puxado, teve até, viralizou muito lá uma entrada do Casemiro um pouco mais forte no Endrick, no pé do Endrick, uma entrada que poderia ser perigosa. Mas acho que a grande novidade do treino foram foi a sensação, perdão, de disputa aberta em algumas posições, especialmente lateral esquerda, pelo pela interpretação de todo o treino, a gente pode entender que o Douglas Santos treinou o tempo todo como titular e o Alexandro como lateral reserva. Outra coisa que a gente pode perceber foi que o Paquetá treinou a maior parte do tempo. O Paquetá foi durante muito tempo o jogador coringa, tá? Mas na primeira parte do treino, em que estava colocado o time titular, o Paquetá treinou a maior parte, ou praticamente todo o tempo, como se ele estivesse ganhando a posição do Luiz Henrique pelo lado direito. E aí o Paquetá fazendo um papel diferente do Luiz Henrique. Quando o Luiz Henrique joga, o Luiz Henrique está colado na linha lateral, e ele é o jogador colado na linha lateral que vai para um contra um. No treino, em que o Paquetá ficou a maior parte do tempo no lugar do Luiz Henrique, o Paquetá era um jogador que afunilava por dentro e abria o corredor para o Wesley. O Wesley no treino praticamente o tempo todo jogou como um lateral, mas como um lateral que estava espetado lá no ataque.
Então, uma outra percepção é que o Paquetá... Aí pra gente ver. E o Casagrande estava falando como funciona isso num grupo de Copa do Mundo, ou enfim, de qualquer time. Olha lá, ó. Aí aquela chegada do Casemiro. Eu falei que o Casemiro é o capitão da seleção, na verdade o capitão é o Marquinhos, mas o Casemiro é um homem de confiança. Tava bem longe ali. A bola estava longe, chegou atrasado, enfim. Aí, Casão, sobre como funciona isso num treino, enfim. Tá todo mundo na pegada, se é normal, se é anormal. Diga lá. Não, você vê a entrada, o Endrick faz o giro, o Casemiro ele estica a perna, porque a bola tá lá na frente, que ele não entrou no Endrick, ele esticou para pegar a bola. E tem que ser assim, treino de seleção brasileira, treino de campeonato, treino que você vai fazer uma final de campeonato, tem que ser pegado, tem que ser intenso, vai ser o jogo não vai ser tranquilo, não existe jogo, ninguém entra em ninguém, então o treino tem que ser assim, o treinador tem que tomar uma prova, ele percebe que o treino tá leve demais, quando os jogadores, aí mostra que os jogadores estão ligados no treino, é isso que é só uma coisa, quando eu falei do treino ao vivo, né, no Mineirão, Torrádio e tal, o Júlio falou, pensa falar pro Endrick que ele ganhou o motorrádio, mas se você for viajar no tempo, pensa você for um jogador lá nos anos 80 para chegar de helicóptero no treino. Não, mas eu tô querendo dizer do menino de 19 anos que é menor que é um rádio. Era mais nesse sentido. Sim. Não, mas é geração, né? É diferente. Sim. A época era assim, pô. Sim, mas não, claro, a gente lembra do motorrádio. Cara, eu concordo totalmente com o Casão, né? Treino tem que ser... Mas essa entrada do Casemiro aí tava longe da bola, hein? Essa aí foi uma beliscada, cartão de visitas no menino ali. O Casemiro, nos tempos de Real Madrid na Champions League, não tomava nem amarelo por esse lado. Mas em outros clubes, em outras situações, isso aí é amarelinho, não? Amarelinho. No passado é. Ô Danilo, me fala aí, como é que isso repercutiu aí? Pouco, muito? Além disso, o treino foi pegado em outros lances? Como é que foi? Acho que tá mutado, Danilo. A gente tá assistindo. Agora sim. Eu não tô. Não, pode ir. É o delay. Tá. É o delay do oceano. Na hora que a hora que a gente viu a entrada, o Casemiro deu a rapa, assim, pela câmera a gente vê que a bola estava bem longe. Eu não acho que foi simples dividida, não. Eu acho que foi um recado mesmo. Um tipo, calma, moleque, segura. Não tô nem dizendo se tem que ter ou não tem que ter, mas não acho que o Casemiro tava pensando em pôr a perna na bola ali, não. Acho que ele quis dar uma levantada bem longe, a gente tá vendo aí, né? E aí, a hora que na sequência desse lance, o Casemiro vai dar a mão pro Endrick, levanta, o treino continua. Mas em outros momentos, a gente via faísca saindo. Então, teve uma bola lançada pela esquerda, o Rafinha foi disparar um jogo de ombro ali, ombro com ombro, normal. Aí não foi falta. O Rafinha não estava esperando, ou se o Bremer foi muito mais firme na entrada, e o Rafinha uns 7, 8 passos para a esquerda, assim, escapando. Sabe aquela toma que você demora, que você não está esperando, então deu uma. O Binho estava dando uns picotes também ali no meio de campo e tal. Então eu achei um treino bastante pegado. Aí tem duas coisas. Primeiro, é isso que o Casão falou, treino de Copa e tal. A gente não tem mais costume, porque a seleção não permite mais que a gente assista aos perfis, a gente saber qual é a intensidade de um treino com o Ancelotti. Eu depois conversando com a galera que acompanha, que está todo dia no treino, de comissão e tal, os caras falaram, olha, aqui varia, vezes que é assim, e até me relataram uma coisa que eu achei curiosa. Eu vi o Ancelotti falando bastante, gritando, vira a bola e tal. E eles falaram, olha, normalmente o Ancelotti, ele não é o cara que grita, que participa, ele é o cara que observa e deixa os auxiliares participarem muito do treino. Ontem, o Ancelotti estava bastante participativo. Acabou o treino, ele bateu palma, todo mundo bateu palma e tal, deu 1 hora e pouquinho de treino. Então, assim, foi um treino bastante intenso. E, para terminar aqui, só lembrar uma coisa, um histórico, uma coisa que é bom a gente lembrar, o Casemiro tirou o Fred da Copa do Mundo em 2018 e ficou bastante marcado por isso, né? Numa entrada bem forte. Acho que esse é um tema, mesmo que tenha sido
entrada de jogo é algo que deve estar na cabeça de todo mundo. Se os caras tiram o pé no Brasileirão, no final da temporada europeia, para pensar na Copa, imagina uma entrada dessa num treino a uma semana da estreia. É algo que eu acho que os caras ficam pensando também. Pelo relato do Danilo, parece claro que isso foi conversado antes, né? Ó, hoje é treino... Hoje é como se fosse jogo, sei lá. Deve ter sido passado. Ô, Johnny. esse recado. Oi, fala, Casão. Só duas coisas. Num treino de Copa do Mundo, quem tirar o pé não vai jogar. Né? Isso é óbvio. Se você faz um treino pegado desse e tem um jogador que fica se protegendo para não se machucar, o treinador olha e fala assim, ó, isso aí eu não vou contar, não estou contando muito com ele, não. Eu vou contar com aquele que entra. E o segundo fator é o seguinte, treino tem falta, gente. Treino com bola tem falta. Boa. Muito bem, Arnaldo, além da entrada do Casemiro, teve a notícia que o Ancelotti certamente viu aqui o nosso All News de ontem, que o PVC falou que era 4-4-2, o 4-2-4 e tarará, sobre mudança de esquema, e mudou. Colocou o Paquetá no time, mais um no meio. Fato que, pelos relatos, e o Danilo fala isso daqui a pouco, o Paquetá entrou ali jogando meio pela direita, onde joga o Luiz Henrique, mas caindo um pouco para o meio, abrindo o corredor para o Wesley. Bato, 3 homens no meio campo. Você agradece, né? Aleluia. Espero que não seja tarde demais, né? Mas não foi só o Paquetá, né? Tem o centroavante. Aí é uma boa matéria para o Casão discorrer, né? O Igor Thiago, que também foi bem contra o Panamá, mas aí não é exatamente ir bem contra o Panamá. É mudar também taticamente o time, ter mais profundidade, 2 zagueiros, né? Então, são 2 alterações significativas da estreia, né? Poucas vezes o Ancelotti jogou com centroavante, e agora ele está colocando um centroavante e um terceiro homem de meio de campo. Lembrando que o Paquetá joga em diversas posições, tá, mas ele é tudo menos ponta. Faz todo sentido ele mais, quando for da direita, abrir a passagem do Wesley, que é o único lateral com vocal agudo. Né? Para mim faz muito mais sentido. E muita gente está falando que eu estou pegando no pé do... Só que aí eu já antevendo essa possibilidade, depois da entrevista do Ancelotti, passei para a segunda parte da discussão. Se for essa seleção que vai estrear na Copa, com o Paquetá e com o Igor Thiago, a ocasião foi mal feita, né? Porque aí o plano B vai ser difícil de ser adotado. Você tem poucos meio-campistas convocados. Ao tirar o João Pedro da lista, você passa a ter nenhum outro centroavante de área. Você tem o Endrick, que é diferente. Então, são algumas questões que, se tivessem passado pela cabeça do Mister antes da convocação, talvez a lista fosse diferente, correto? Então, essa é a preocupação. Esse sistema, esse time fica muito mais equilibrado para atacantes. Não vou provocar o PVC se é 4-2-4, mas com 4 atacantes. Os Cunha tinha que se matar para forçar um tempo que ele, na verdade, não é. Eu sempre falo, no manho centroavante, porém ele joga junto antes, Casemiro e sempre mais um, e mais um meio, o Bruno Fernandes. Então, o Matheus Cunha é o 4º elemento, ele não é o 3º elemento, né? Então, eu acho que é uma boa decisão. Aí começa a me preocupar simplesmente o banco, as alternativas, já que para o trio de meio, você tem 2 reservas. O Fabinho, que só joga na posição do Casemiro, e o Danilo, que pode ser o reserva do Paquetá e do Bruno. Você tem um cara só. E aí, nós estamos falando, né, de risco de treino pegado. Como disse o Casão, na Copa do Mundo não é brincadeira. E normalmente o jogador de meio toma cartão, se machuca, faz parte do jogo. E aí, se você tiver só um reserva, 2 posições, você convocou errado. Essa é a minha conclusão. E essas foram as informações vindas
da mídia esportiva relacionada a essa situação entre Endrick e Casemiro. Aparentemente parece que eles já não se dão muito bem nos bastidores, né? Mas a gente não imaginava que chegaria a esse ponto de haver situações de campo em relação aos dois jogadores, né? Os ex-atletas falam que esse tipo de lance é normal e que é até necessário, né? Que seja dessa forma para que os jogadores eles treinem em nível de jogo. E eu acho também que pode ser algo próximo disso. Mas não deixa de ser algo um alerta ligado, porque a gente entende que qualquer lesão, qualquer lance mais duro pode tirar o cara da Copa. Então, eu acho que ainda não é o momento de ter esse tipo de lance, né, e de assumir esse risco, visto que a gente não pode ter muitas perdas, né? E o Endrick é um jogador jovem, provavelmente é o futuro da seleção, então a gente precisa manter ele bem e dar essa experiência dele de Copa do Mundo para que nas Copas sequentes ele atue em alto nível. Mas eu quero ver a opinião de vocês nos comentários. Vocês acham que é da bola esse lance? É normal acontecer? Ou vocês acham que realmente o grupo tá pegando um pouco pesado com o Endrick? Aí deixa sua opinião nos comentários. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Até a próxima.